Na segunda parte da aula pública sobre o jornalismo em tempos de crise, Antônio Martins responde a perguntas do público da FESP, em São Paulo. Com as eleições do Donald Trump, você acredita que a mídia vai fazer essa virada e vai apoiar o discurso dele, visto que a maior parte da população apoiou esse discurso e agora pode ser que a gente tenha uma onda conservadora muito maior? Eu esperaria que a mídia norte-americana, e mesmo a de todo mundo e a brasileira, cobrasse do Donald Trump as enormes inconsistências do programa dele. Por exemplo, ele diz que é preciso retomar as obras de infraestrutura nos Estados Unidos, o que é evidentemente verdade, que elas estão devastadas, são em muitos aspectos semelhantes às do terceiro mundo hoje, mas ele fala isso ao mesmo tempo que é reduzir os impostos para quem pode mais pagar, que são os ricos, é uma incongruência completa. O que eu temo, e que eu acho que começa a se configurar já, é que ao invés de fazer essa cobrança, essa mídia, que é extremamente ligada ao poder econômico, tente engolfar o Donald Trump, assim como o Congresso vai tentar, assim como os grandes think tanks vão tentar, assim como o poder corporativo que está presente, está misturado com todo o poder institucional norte-americano, a tendência deles vai ser absorver o Trump, fazer com que ele abra mão das formulações mais espinhosas e mais grotescas da fala dele e enquadrá-lo na lógica que a Hillary seguia, na lógica do intervencionismo dos Estados Unidos, na lógica da ditadura dos mercados e na lógica do mercado financeiro, principalmente. Então, enquanto isso, em contrapartida, o que nós esperamos dos meios alternativos dos Estados Unidos, que há uma rede muito importante também lá, é a crítica às posições xenófobas, às posições misóginas e às posições inconsistentes que o Donald Trump levanta. Ele fez demagogia com determinados setores do eleitorado, principalmente os norte-americanos brancos empobrecidos, que realmente estão sofrendo há 3 décadas, pelo menos, de devastação do seu poder de compra, de devastação dos salários, de aumento da desigualdade, de destruição dos serviços públicos. Mas ele é incapaz de dar respostas concretas. E uma mídia que seja realmente democrática e crítica tem que explorar essas contradições e buscar as alternativas também. A minha pergunta é referente às redes, que você falou que é a arma que nós temos hoje em dia para ir contra as mídias que são manipuladas pelas grandes corporações. Só que há também um ideal de que as redes são manipuladas também com ideologias de direita, porque são corporações que são totalmente financiadas por essas empresas de direita e, de certa forma, ainda também manipulam a informação dentro da rede. E como que a gente consegue brigar contra algo que está dominando o mundo, que é a internet, e tudo isso não tem como a gente ir contra? E que arma que nós temos para ir contra todas essas ideologias conservadoras hoje em dia? O que eu acredito é que nós vivemos efetivamente na época das redes. Tanto é verdade que os próprios meios de comunicação tradicional tentam se imiscuir nessa nova lógica, tentam surfar nessa nova lógica. E o sistema político também. E ambos se servem de mecanismos, inclusive, de baixíssimo nível. Por exemplo, a criação de exércitos de robôs que povoam as redes sociais e saem difundindo como se fossem seres humanos o discurso do ódio, o discurso da discriminação, mentiras, boatos. Isso é terrível porque nós transferimos para a internet a crença que nós depositávamos antes nos velhos jornais. E se essa internet é povoada por esses exércitos falsos, fakes de robôs que vivem transpirando preconceitos, difundindo informações falsas, de maneira completamente aética, isso cria um problema gravíssimo de informação pública. Mas nós vivemos nessa sociedade, nós não podemos escapar dela. A nossa disputa tem que ser feita nela. Então, nós precisamos, como alternativa, primeiro, por isso que eu disse, nós precisamos resgatar a ideia de que as sociedades têm direito de se conhecer. E nós precisamos resgatar as ferramentas do jornalismo
a investigação em profundidade, a checagem, a apresentação de diversos pontos de vista, mesmo sem querer a imparcialidade, que isso é um mito, mas a investigação em profundidade dos grandes problemas tem que ser a nossa bandeira. E a denúncia, inclusive, das investigações falseadas, das investigações superficiais. Por isso que eu acho que os meios alternativos têm que resgatar a ideia do jornalismo. Nós não podemos abandoná-lo. Nós devemos dizer que se a velha mídia está abandonando o jornalismo, não nos cabe dizer que ele morreu, mas nos cabe resgatá-lo. E, em segundo lugar, também relacionado a essa questão, eu acho que nós temos que questionar muito claramente a monopolização das redes sociais. As redes sociais devem começar a ser vistas como território público, como um bem comum, assim como são as praças públicas, por exemplo. Uma rede como o Facebook não é constituída pelo seu proprietário, é constituída pelas informações, pelos pontos de vista que milhões ou que bilhões de pessoas aportam todos os dias. Então, elas não podem ser, assim como há 100 anos ou há 200 anos, as lutas sociais fizeram com que as relações mercantis não fossem dominadas apenas pelo patrão, mas enquadraram, regulamentaram, criaram legislações, transformaram, num certo sentido, a fábrica num território público, onde há um salário mínimo, há o direito de férias, há uma semana de trabalho, há certas liberdades, embora isso nunca tenha sido completo, mas a fábrica não é o território onde o patrão manda e desmanda, é regulado por leis. Também a internet, que é onde se concentra boa parte hoje da riqueza coletiva, e essa riqueza é hoje dominada por 3 ou 4 corporações, deve fazer parte da nossa pauta de transformações do mundo, compreender e formular e dizer que essa riqueza é uma riqueza social e que, portanto, ela tem que ser regida de forma democrática. O Facebook não pode estabelecer o que ele censura e o que ele não censura. O algoritmo dele precisa ser não o algoritmo que eles podem alegar que é um segredo comercial, mas as lógicas que presidem o algoritmo têm que ser públicas. E a sociedade, os usuários e a sociedade como um todo têm que ter direito de ação em relação a isso, de opinar e de influir nesse algoritmo, porque essa riqueza é algo óbvio, mas precisa ficar claro e precisa ter força.